por trás. Põe ela aqui, ó. Põe ela aqui dentro. Aqui. Passa por trás. Pronto. Tranquilo? Dirce Costa campeão. Pode subir. Maria de Lourdes da Luz. Pode subir. Bom, vamos bater um papinho? Pô, azar, não tinha ninguém, de repente encheu. Parou o ônibus aí na porta? Muito bem. Temos algumas modificações na estrutura do IECIM. Nós tínhamos 3 casas que nós temos a matriz, 3 e 2 filiais, totalizando 3 casas, e mais 2 casas em que prestamos assistência. E uma das casas fica em Ibiúna, outro em Sorocaba. Mas começamos a perceber que começou a desfocar, abrir muitos pontos, e o grupo ainda pequeno, com grupo de trabalhador ainda limitado. Então, começamos a ter problemas. Esta casa está sendo subutilizada. A casa do Butantã, estamos tendo problemas na estrutura dos trabalhos. E por recomendação dos espíritos e por uma remodificação, achamos de bem cortar os trabalhos de Sorocaba. Ontem fiz uma carta, mandei para o presidente do Educandário Bezerra de Menezes, onde nós mandávamos um grupo de 6 a 8 pessoas por semana. Isso ficava, em média, para cada pessoa, em torno de 400 a 500 reais por mês. E é um custo que ninguém põe. O médium banca isso. Nós temos trabalhadores que são bastante ativos no grupo, e nós, por uma questão de confiança, mandamos esses trabalhadores para lá. Citamos Sônia Pegas, aí tem o casal Helenice Soares, aí temos o outro casal, que é Gilberto e Susan, aí temos também o outro rapaz do metrô, Wagner, mas ainda não era o suficiente. A tarefa é imensa, o tempo é curto e os trabalhadores são pouquíssimos. Então, muitas vezes é necessário tomar decisões cortando, eliminando postos de trabalho. E vamos centralizar os trabalhos nesta casa e em São Paulo, Butantã. Então, Butantã passará a ter os mesmos trabalhos que tinha antes, que eram os trabalhos de sexta e sábado. Então, sábado virei aqui, atenderei vocês. Saindo daqui, irei atender também em Butantã. Então, teremos 2 atendimentos no mesmo dia, no sábado, exceto no dia de nossa folga.
Então, são algumas mudanças necessárias para que venhamos atender a demanda muito grande. Muito grande. Jesus, se Ele nos abençoar, com ajuda econômica, financeira, o centro hoje tem um saldo baixíssimo para honrar tantos compromissos. Estamos a construção da sede em Piruíbe. Está na parte de cobertura. Já levou-nos o saldo que tinha e requer aqui um esforço para manutenção do ritmo de construção, que não é fácil. Fora as despesas outras que são contínuas. E nós não podemos dizer para o banco que o espírito vai pagar a conta, né? Falar para a Eletropaulo que o espírito vai pagar a conta. Sabesp também, né? Então temos que honrar os compromissos. O patrono dessa casa, o proprietário, né, desse espaço físico, não podemos dizer, olha, o aluguel será pago pelos espíritos. Podemos falar isso. Então, fora isso, temos a nossa vida particular, que não é fácil. Fora a intervenção inúmeras que temos, precisamos muitas vezes acordar de madrugada, temos problemas pontuais, né, de famílias, colaboradores, né, pessoas que frequentam a casa, de repente são envolvidos em problemas e você é acordado, tem que dar assistência. A nossa vida é muito requisitada. Além disso, você tem que tocar a sua vida particular. Não pode deixar solto, né? Porque o médium não muda a situação diante dos outros. Muitos querem ser médiums. Muitos. Mas poucos têm consciência do trabalho árduo, da disciplina mediúnica. Então seria, de uma certa forma, necessário estudarmos e termos controle diário de nossa mediunidade. Nós temos um amigo que frequenta a casa, é um jovem de 16 anos, 16, 17 anos. Agora saiu do hospital para descansar. Chama-se Felipe. E esse amigo, grande entusiasta do Centro Instituto Espírita Cidadão no mundo cibernético, junto com o grande professor Ian, projetor, idealizador da TV e assim, na web. E esse garoto, ele apresenta muitas vezes certo comportamento como fosse uma crise epilética. Para muitos dos médicos, são crises epiléticas. Para outras pessoas que observam, é idêntica à epilepsia. Porém, esse quadro não é epilético. Esse quadro é mediúnico. Como vamos provar esta questão da mediunidade?
O espírito quase sempre quer palco, quer assistência. O espírito não incorpora onde o médium está sozinho. Sempre tem alguém para ele fazer o espetáculo, para que ele dê a sua mensagem, que seja explícita ou não. E quase sempre tenho sido orientador desse médium. Sabemos do seu potencial, mas na mesma questão de potencialidade, chega a questão da disciplina, e a disciplina é muito árdua para doutrinar essa questão. Encaminhamos esse irmão para o consultório de Sérgio Felipe. O Dr. Sérgio Felipe é um renomado psiquiatra de nome internacional, colaborador com a construção do CID-10, implantou a sua teoria de mentes intrusas no CID-10 e fez a classificação da obsessão como uma patologia. Então, na questão 44, item 44.3, aliás, letra F, e questão 44.3, lá está descrito no CID-10, Código Internacional de Doenças, como a obsessão sendo uma patologia a ser tratada. Então, tem sido tratado por esse profissional. E ele é nosso paciente. Ontem, ao término dos trabalhos, ainda fazendo o encerramento, esse paciente apresentava alguns espasmos, algumas atividades pré-convulsão. Mas, percebendo o assunto, pedi que a assistência não desse atenção e que se mantivesse quieto. E o médium, ou o espírito, entendendo a questão, resolveram acalmar-se e entrar na linha de disciplina comportamental. Depois de algum tempo, não sei se ele distanciou-se dali para a sua casa ou foi para outro lugar, mas às 11 e pouco da noite ele vai tomar banho e entra em crise em sua casa, criando um hematoma em sua cabeça, caindo, socorrido ao hospital e passou a noite em observação. Agora de manhã, recebi um telefonema da sua mãe, um ser a qual temos muito respeito. E ela nos relatava o problema ocorrido. E disse para ela, o espírito quer um palco, quer a plateia para expor a sua forma de agir de controle. Isso é muito comum. No centro procurou diversas vezes, nunca encontrou. Por que ele nunca entrou em convulsão nas minhas terapias? Por que ele nunca ousou ter crises na minha presença? Por quê? Se ele tem crise em todos os lugares, por que o espírito não apresenta? Mas em casa, quando baixa a guarda, há esses episódios, onde a visão médica, preventivamente, aconselhou a mãe a internar a criança, ou o adolescente, ou o médium. Na visão comum, deve ser internado.
mas ela pediu a minha opinião. E eu disse, leve o seu filho para casa, não permita que seu filho seja internado. Seu filho não tem nada físico, a questão é espiritual. Então as convulsões que ele tem não são convulsões de problemas neurológicos, mas são problemas psíquicos, né? De funções psicológicas, não neurológicas. E assim, me parece que levou para casa e ele está repousando. Mas voltando à mediunidade, o campo da mediunidade é um campo bastante interessante. Como é que se descobre a mediunidade? Quando é que se observa a mediunidade? A mediunidade, quase sempre, ela vem com desconforto. Ela chega com inquietudes. O homem, ou o ser humano, percebe que existem outras mentes intervindo no funcionamento de sua mente. E se existem outras mentes intervindo na confusão, a problemática do comportamento, a agressividade, logo também seria possível fazer com que o treinamento permita que outras mentes em equilíbrio, talvez aqui uma mente médica, de um professor, de um cientista, também venha educadamente intervir para o favorecimento. Logo, percebe-se que é possível você entrar em contato com outros seres. Não mais os perturbadores, não mais os desesperados, mas os seres educados para nos trazer educação, nos trazer cultura, nos trazer conhecimentos. Desta forma, passamos a estudar ou nos interessar pelo assunto. E as crises de confusões começam a ser educadas, começam a ser amenizadas. Observamos isto com uma... Observe que você está no momento de muita carência de água, mas onde você pisa, você encontra um terreno meio fofo, com uma certa umidade. E você necessita talvez de água. E essa água, surge a ideia de você furar um poço. E você cria o projeto de furar um poço. E logo, você começa a pensar nas pás, enxadas, picaretas, as ferramentas. E você convida outras pessoas para participar da abertura daquele poço. É comum agirmos assim. Mas logo surge a ordem, o esclarecimento do grande geólogo, falando da impossibilidade de que outros trabalhadores furem aquele poço. É necessário que você, como conhecedor desse assunto, faça você mesmo o trabalho. E a ordem é arregace as mangas e passe a trabalhar na autoeducação. Você começa a furar. Primeiro trabalho, segundo. Daqui a pouco você encontra água e fica feliz da vida por encontrar água. O seu esforço não foi em vão. E você fica muito ansioso. Já que encontrou água, poderá dar água a todos, inclusive a si mesmo.
mas se esquece de que aquela água está contaminada pelos vírus, pelas folhas secas, pelos animais em putrefação, pelas raízes das árvores que invadiram. E nós, para nos resguardar, passamos a cortar as raízes, não arrancar as árvores, mas cortar as raízes, estacar para que o vento não leve sujeira para o poço, e logo você aprofunda mais um pouco e observa que a água é abundante. E você sonha com o projeto de doar água pura a todos os que necessitem. E assim, nós buscamos colaboradores, pedimos que eles permaneçam conosco, mas ao observar, o buraco do poço só cabe uma única pessoa, você mesmo. E o que nós mais queríamos era um zelador, era um promotor, um cuidador. Mas é impossível. E nós passamos a nos desiludir. E muitas vezes, cansados, porque queremos ter uma exposição de visão completa para ver tudo o que se passa ao nosso redor. E é impossível completar a obra de servir e observar. Cada vez que você vai servir, o seu corpo inteiro entra no poço e a visão fica muito curta. Só os que estão acima de você vão receber, vão aplaudir, fazer os comentários e você não pode ouvir, porque você está centralizado. E você novamente percebe que o poço tem muita água. Quando olha, ela está límpida. Mas, ao pequeno barulho, o pó que está no fundo do poço, ele atordou a água. E a água torna-se turva. Já não serve mais para ser usado nem para você, nem para os demais que virão à procura de água pura. E é necessário aprofundar. É necessário retirar agora os resquícios, o pó, retirar o resto, até encontrarmos rocha, até encontrarmos terreno sustentável, até que a água chegue filtrada, sem contaminação. Enquanto você se esforça para aprofundar, você percebe ou se distancia da atenção, as raízes novas voltam a querer sufocar. E é necessário quase sempre voltar com as ferramentas de poda. E há necessidade de podar as raízes, que aos poucos vão tentando sufocar o funcionamento do poço. Desta forma, você vai observando que filas se formam ao redor do poço pedindo água cada vez mais. E você pode até dizer: gostaríamos muito de servir a quantidade de água, de matar a sede dos camelos. Porém, a água é pouca, mas mata a sede e é de boa qualidade. Se fosse o caso, poderíamos você até mecanizar, colocar a água sendo bombeada para um cocho na externidade, a parte exterior, e que todos bebessem sem controle. Mas, como percebemos, o movimento comercial logo não demoraria para que alguém formasse a doação de fila, de senhas, e as senhas comercializadas, e o comércio ao pouco iria se instalar. Mas você pede à direção geral que lhe mande guardas para cercar o poço,
E novamente ele diz: a ordem foi te dada. Para que você guarde o poço é necessário oração. E é necessário vigilância. Orai e vigiai. Novamente você é colocado diante, no centro das atividades. Nós queremos que a nossa mediunidade seja cuidada pelos médicos, pelos professores, pelos enfermeiros, pelos remédios, pelos mentores, e não é nada disso. A mediunidade é de tarefa única e exclusivamente sua. É de sua responsabilidade. Aí nós, quando nos envenenamos com a água ainda não purificada de nossa própria mediunidade, nós classificamos que o mal não está em nós, mas está na falta de vigia que nos mandaram, que não nos mandaram. Falta um zelador, tanto que nós queríamos era um zelador, mas não cabe dois servidores no mesmo poço, é só um. É só um. E muitas vezes, depois do poço furado, muito tempo servindo, nós caímos na ansiedade. E quem é caipira sabe que você, se forçar a retirada demasiada do poço, você sangra ele e ele morre. E o médium, se sangrá-lo demais, ele morrerá. Se retirar muita água além do necessário, ele vai morrer. Não é, doutor? Então, muitos são os pedidos, pouca é a quantidade de água para ser servida, mas é de boa qualidade. Boa qualidade. Não é para os milhões, mas é para poucos. E recebe a água aquele que tem paciência, tolerância, tem perseverança. Caso contrário, bebe qualquer água, e a água servida de qualquer jeito, ela é veículo, não mais de vida, mas veículo de contaminação, de problemas, fonte de patologia. E muitos querem intervir de forma arbitrária. Posso pegar uma bloca e perfurar o solo duro e encontrar água em qualquer lugar. O jargão da sociedade, né? Quando fala da mediunidade. Mediunidade todos temos, é verdade. Todos são capazes, mas poucos são eficazes. Há muita diferença entre capaz e eficaz. Então, meninada, no campo da mediunidade, onde todos já trilhamos ou trilharemos, quando Santana de Parnaíba faz a sua festa memorável, famosíssima, festa do Corpus Christi, e citam a Bíblia ou o próprio Evangelho, estão falando dos médiuns. Os grandes livros que norteiam a humanidade foram construídos por mãos mediúnicas. Né? Não existe nenhum personagem na história dos livros sagrados que não beberam no campo da mediunidade. Caríssima. Então, é necessário observar a mediunidade como mecanismo capaz de nos trazer conhecimentos. Trazer conhecimento para o povo.
E como é que é a história das mulheres dos médios ou dos maridos dos médios? Como é? Como é que é essa história, né? Os companheiros ou as companheiras dos médios, como é que é? Será que é fácil? Será que Moisés teve esposa? Hã? Tem. Moisés foi casado. E a mulher acompanhou Moisés até o último dos seus afazeres. E Moisés foi o grande médium que estruturou os livros sagrados do judaísmo. É isso? Qual era a ferramenta que Moisés tinha? A mediunidade. E a mediunidade vai crescendo conforme a atividade. Você vai reformulando, disciplinando, colocando à prova, exercitando. E chegamos a esses palcos fantásticos. Outro médium bastante elucidado é Elias. O médium vidente, clarividente, médium de efeito físico, que viveu no Monte Carmelo, de onde surgem os carmelitas. E é muito descrito na Bíblia as atividades de Elias. E Elias vai, de uma certa forma, trazer-nos muitas lições no campo da observação, da humildade que os médios devem ter. Elias, movido por sua mediunidade de efeitos físicos, como Moisés também tinha, Moisés fez aparecer fogo, né? O seu cajado se transformava em outras visões. Ordenou que os espíritos que cuidam das águas agissem sobre o seu comando em favor daquela caravana, e as águas se abriram. E passou-se o seu grupo, até aqueles que não estavam sob o seu comando pereceram quando a ordem de reorganização foi dada novamente. O mágico do cajado de Moisés, né? Mas Elias resolve fazer um concurso, colocar em prova a mediunidade. Nós, pelo histórico, fomos dotados da mediunidade de cura, algumas vezes de efeito físico, mas não é comum o efeito físico. Conheço outros médios de materialização, de incorporação, de corte cirúrgico, intervenção fantástica. Na época, Elias resolveu dotar de fundo de verdade apenas a sua mediunidade. E foi feito um concurso. Qual seria o médium que serviria ao Deus vivo? E a prova seria descer fogo dos céus.
E é chamado, alguns livros citam 400, outros livros chegam a citar 100 médiuns. E esta foi a assembleia. Montaram uma fogueira e os médiuns foram colocados todos para fazer a sua movimentação psíquica, fazer as suas orações, seus esforços. E absolutamente nada aconteceu. Claro que não ia acontecer, porque tudo foi canalizado para o efeito físico a qual Moisés era senhor. Aliás, Elias era senhor. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que a mediunidade, cada um tem a sua aplicação. E Elias, após todos fazerem seus esforços e nada aconteceu, Elias manda jogar água na fogueira. Enche a fogueira de água, molhe, deixe quase que a fogueira nadando em água. Ele movimenta as suas forças psíquicas, suas forças mediúnicas de efeito físico, e com o domínio mental dos elementos que cuida do fogo, ateou fogo na fogueira, mesmo encharcada de água. Se isso fosse uma demonstração de forças extrafísicas, se isso fosse algo direcionado para elucidar a fé, mostrar ao homem forças vindas do oculto, tudo muito bem. Elias se sairia muito bem na prova. Mas Elias, na sua condição de homem, ele ou o grupo coloca como punição a decapitação dos demais que não foram capazes de demonstrar o fogo vindo do mundo extrafísico. E houve, uns citam 100, outros citam 400 sacerdotes foram decapitados. Esta ação desse médium, Elias, ficou sem registro para a humanidade? Não. Foi registrado o ato extraordinário. E no perispírito de Elias, ficou registrado algo a ser reparado para o futuro? Será que ficou? Será que Elias não estava ali a serviço de Deus, da demonstração? Se Elias estava a serviço de Deus, por que ficaria registrado no seu perispírito aquelas situações que deveriam ser feitas no futuro? Com o passar do tempo, Elias desencarna. Hoje, onde guarda os restos mortais de Elias, está a igreja de Santo Elias, no Monte Carmelo, na cidade de Haifa, Israel. Mas Elias tem o desejo de voltar. Muitos acham que a mediunidade é algo que precisa. Mediunidade é algo que depois do desencarne, isto morre, se perde a mediunidade. E não é verdade. Há um equívoco quando pensamos dessa forma. Mediunidade não se perde, se aperfeiçoa, se coloca em atividade novamente. E Elias volta
a vida corpórea. A mãe de Elias agora vai se chamar Isabel. E o pai de Elias vai se chamar Zacarias. E é como primo de Jesus que Elias volta. E hoje imortaliza-se as lições do antigo Elias na condição de um homem renovado, João o Batista. O homem que conhecia o movimento das águas, o seu significado, o simbolismo, o conhecimento do povo. Tinha uma posição ímpar, visão de raio-x, postura psíquica inquebrantável. Um homem sedutor sem permitir ser seduzido. E Elias desperta a atenção da alta sociedade, onde Elias ou João Batista vai se meter. Desperta o desejo sexual da cunhada de Herodes. E ela tenta seduzi-lo. A mediunidade tem esses casos. A energia mediúnica também é energia sexual. Por isso que é na porta do sexo que muitos médiuns caem, pela porta da sexualidade. E vamos encontrar agora o homem que subiu aos céus numa carroça de fogo, voltando ao corpo do primo de Jesus, João o Batista. E João, logo, a sua liderança é expoente, fala da organização de uma nova sociedade, de uma nova forma de pensar. E João passa a banhar-se nas águas do Rio Jordão, fazer longas caminhadas no deserto, passou a ter o hábito da oração, do jejum, distanciar-se das facilidades frívolas dos palácios e passou muitas vezes a alimentar-se de mel e gafanhotos. Gafanhotos pela sua alta quantidade de proteínas e mel pela sua possibilidade de transformar-se em carboidrato, duas bases que nutrem o organismo humano. João, depois de dialogar muito com seu primo Jesus, constrói o seu próprio grupo. João passa a executar a sua mediunidade, como fizera outrora, como Elias. Perseguições de todas as formas, porque ele causava inquietude, chama a atenção da sociedade. João passa a ser perseguido.
na festa de 15 anos, no palácio de Herodes, onde uma garota linda bailava diante dos olhares atentos do Senhor do poder, Senhor Herodes. Ele, extasiado pelo estado juvenil, pela sua beleza, pensa com seu status paternal, administrativo: esta jovem, poderíamos prepará-la para o futuro, doando-lhe alguns dotes, talvez algumas fazendas, alguns títulos, talvez lhe promovendo algum cargo público. E Herodes, em agradecimento ao bailar da jovem, resolvem fazer a oferta. Querida, nesta noite tão bela, para ti e para os meus olhos, diz o que me quer, diz o que quer, que eu te darei. A jovem não sabe posicionar, não sabia o que pedir. Talvez uma viagem a Roma, talvez um barco, alguma coisa. E ela volta: vou consultar minha mãe. E volta para ouvir os conselhos da mamãe. Mãe, o tio Herodes mandou perguntar o que eu quero. Você, que me conhece, sabe de minhas necessidades, o que devo pedir? A mãe da jovem logo inverte o pedido. Não mais para as necessidades da jovem, mas para as suas necessidades. E ela lembra que João, quando ela tentou seduzi-lo, ele, com o olho de raio-x, pelo poder da mediunidade, ele detecta, expõe os casos extraconjugal de Herodes com a sua cunhada. E ele diz textualmente que não poderia se envolver, porque era uma mulher infiel. Isso cravou em sua alma mágoas, deixou cicatriz, que logo foi linkada com o episódio da decapitação dos 400 sacerdotes por um presunçoso médium ou profeta. Ficou esta pendência. E Salomé, novamente, permitindo que sua mente seja invadida por mentes intrusas dos antigos sacerdotes decapitados, surge o projeto, o pedido inesperado. Filha, volta a Herodes e pede para ele a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E a época, chegou o dia em que Elias deveria quitar a duplicata do passado. O ato cometido no Monte Carmelo agora precisava ser
quitado essa duplicata. E não tardou para que o salão festivo fosse cruzada com o centurião carregando nas mãos a bandeja de prata e sobre ela a cabeça de João Batista decapitada. Jesus, posteriormente, faz algo extraordinário quando Pedro arranca a orelha de um soldado romano. Jesus repreende Pedro por ter feito isto, mas ele transplanta a orelha. Jesus era primo de João Batista. Poderia Jesus ter transplantado a cabeça de João? Será que ele tinha poder para isso? Por que ele não o fez? Por que Jesus não transplantou a cabeça de João Batista? Por que não libertou João da prisão? Por que não livrou João dessa situação, desse vexame? Qual a razão? E logo vamos encontrar isso nos seus ensinamentos. Eu não vim contrariar a lei, vim cumpri-la. E logo os médiuns têm os seus dissabores a passar. Não é desleixo dos seus mentores, não é descuido, mas são os seus débitos a serem quitados. A maior satisfação de um pai é ver o filho quitar uma dívida, ficar liberto. A maior satisfação de nossos mentores é nos ver liberto de nossos débitos. E Jesus não iria intervir que o seu primo amado pudesse continuar na lista dos devedores. Ele preferiu a libertação. Mesmo para os olhos de uns, João teria sido o perdedor. Mas nesse episódio, João corrigiu um dos atos insanos de sua vida como Elias. Imortaliza-se a personalidade de João Batista com o grande movimento batista, vinculado ao cristianismo, ou junto ao cristianismo de hoje. Então hoje, não pedi aos senhores que nos desse o tema, quis trazer o tema mediunidade para que pudéssemos pensar sobre o assunto. Rever nossas posições. Entender como é que as coisas descritas nos livros sagrados têm o seu campo fértil de análise. Algum questionamento a respeito do assunto? Nenhum questionamento? Não?
Nenhuma pergunta? Muito bem. Agradecemos a Jesus pelos irmãos aqui presentes, pela oportunidade do trabalho, pela vida, pela família que o grande mestre nos proporcionou, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó materna, meu avô paterno, minha avó materno e meu avô materno, meus bisavós maternos e paternos. Agradecemos aos nossos antepassados, professores, amigos, familiares. Agradeço a querida Paraíba, a Xando Rocha, cidade que me viu nascer. Agradeço aos mortos de Xando Rocha, que, libertado da porta estreita do túmulo, continua a luta de autoaperfeiçoamento. Agradeço a nossa avó, ou bisavó Justina, ao recém-liberto, fugiu o nome do meu bisavô, que recentemente foi resgatado, e esse irmão, eu tinha uma dívida com ele e ele veio como obsessor. Depois que ele percebeu a nossa atitude, a presença de sua neta, que é minha mãe, ele se convenceu e partiu muito choroso. José de França, meu avô. Cadê a Dani? Como chama meu avô? Sim. Senhor José Vasconcelos, meu bisavô, avô da minha avó, avô da minha mãe. Esse irmão, eu sacaneei ele, roubei uma grande quantidade em dinheiro e ele vem, desde o meu nascimento, me perseguindo. Então, meu querido amigo, bisavô, socorrido essa semana pelos trabalhos de obsessão, são nesses momentos que você vai vasculhar o teu passado, que teus cobradores chegam, você tem a oportunidade de dialogar, e aquilo que aqueles irmãos que você tinha como inimigos passam a ser amigos colaboradores. Então a restauração, ela surge de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agradecendo a todos os irmãos, agradecendo a Suzana Dias, coordenadora desse trabalho, fundadora da cidade Santana de Parnaíba. Santana porque também é uma antepassada de Maria, é a mãe de Maria, é a avó de Jesus, ou Ana. Depois temos o nome de Santa, o título de Santa, e ficou Santana. Agradecemos ao Padre Leonardo Nunes, querido irmão e companheiro, fundador de Piruíbes, onde temos outra casa. Os índios o classificavam de padre voador, porque ele tinha a mediunidade da bicorporiedade.
muitas vezes mandava os indígenas, vinha a São Paulo, e quando os índios chegavam aqui, o padre já tinha estado aqui, os padres falavam de sua presença, ele já tinha resolvido e já tinha voltado. Então os índios o classificavam de padre voador. Não era possível, eles não entendiam. Então, querido Leonardo Nunes, agradecemos a José de Anchieta, este extraordinário espírito, a Manuel da Nóbrega, ao senhor Antônio Raposo Tavares, ao velho Anhanguera, agradecemos a Fernão Dias Paz, o amante das esmeraldas. Agradecemos a presença do nosso irmão Quitino Bocaiúva, Bittencourt Sampaio, o saudoso médico. Ontem comemorou-se 62 anos do seu desencarne. Napoleão Laureano Rodrigues. Querido irmão Natubense, cidade onde nascemos. A 31 de maio de 1951, às 7 horas da noite, desencarna Napoleão. Seus restos mortais, guardados em uma catacumba em João Pessoa, onde existe o Hospital do Câncer em seu nome. Agradecemos a irmã Dulce, a Francisco Cano Xavier, a Manuel da Nóbrega, a Maria Angélica, a Madre Superiora do Convento da Lapa, em Salvador, morta por ocasião da Revolução Pernambucana, e o fuzilamento de Frei Caneca. Hoje, no meio espírita, muito conhecida como Joana de Ângeles. Agradecemos aos irmãos que estão fora do recinto por este mecanismo cibernético. Nos escuta em seus lares. Se tiver algum doente, faça uma prece ao hóspede de Pedro, a Jesus, nosso Mestre. Traga em sua mente as folhas e flores das tamareiras, os ventos frescos do mar de Genezaré, a conversação humilde de Jesus com os pescadores,
peça a Jesus que estenda as mãos sobre os vossos doentes. Rogue a sua mãe, Maria de Nazaré, a doadora incondicional dos fluidos, restaurador de seu coração materno. Jesus amado, auxiliai-nos neste dia, em que tanto sofrimento é exposto através dos gemidos e dos rangeres de dentes. Auxilie-nos, amigo, neste dia em que estamos reunidos em Teu nome, e que possamos, Mestre, na companhia dos médicos amigos, dos professores, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, cirurgiões, através de Tuas mãos, Jesus, esses irmãos possam entrar em atividade. A presença dos irmãos padres, freiras, pastores, os irmãos muçulmanos, budistas, judeus. Senhor Jesus, que o bem se faça em todos os lugares que houver necessidade da intervenção salutar, segundo o merecimento de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.